Saudações, saudações, é um prazer ter vocês aqui inaugurando o módulo 4, que o meu objetivo nesse módulo 4 é ensinar vocês a escrever um contrato social e um acordo de sócios. A minha missão aqui não é apresentar para vocês uma minuta de contrato social ou uma minuta de acordo de sócios completa. É o inverso, é transferir o meu conhecimento para vocês, para que vocês, de posse desse conhecimento, consigam escrever o seu próprio contrato social e o seu próprio acordo de sócios. É óbvio que eu vou disponibilizar algumas minutas abertas, com instruções, algumas não, 2 minutas abertas, um contrato social e um acordo de sócios, com instruções do que deve ser inserido em cada bloco de cláusulas de matérias a serem inseridas dentro desses instrumentos. Ou seja, lá não vai ter o acordo de sócios e o contrato social completo, mas um resumo dessa aula e da próxima aula que a gente vai preparar aqui para vocês, que a gente já está preparando aqui para vocês. Nessa aula especificamente, eu vou conversar sobre o contrato social. E na próxima aula, a gente vai conversar sobre o acordo de sócios. São 2 instrumentos, como a gente já viu. Ou seja, um é um instrumento público, o outro é um instrumento privado. Um vai para a junta comercial, para gerar efeitos perante terceiros, e o outro vai ficar confidencial. É por isso que no contrato social não vão todas as disposições, mas aquelas que são essenciais para produzirem efeitos perante terceiros. Então aqui, o principal é a gente, dentro do contrato social, estar atento a isso. Ou seja, aqui eu vou incluir somente o que a lei me obriga a incluir, e eu vou dizer para vocês o que a lei obriga, e aqui eu vou incluir o que eu preciso que dê efeitos, que surta efeitos perante terceiros. Quem são esses terceiros, Kim? Terceiros são bancos, são herdeiros, são cônjuges, são sócios que querem, ou potenciais sócios que querem entrar na empresa, como novos sócios. Então, esses terceiros precisam estar ali minimamente entendendo as regras de como é que acontece aquela empresa, aquela sociedade. Perfeito? Então, nesse ponto aqui específico, eu vou utilizar aqui de guia justamente o contrato que eu vou disponibilizar para vocês aqui em anexo, com as instruções, para ir conduzindo essa aula aqui com você sobre contrato social, para na próxima aula a gente conversar sobre o acordo de sócios, beleza? Então, o contrato social, como eu disse, ele é dividido em cláusulas obrigatórias, cláusulas essenciais. Nas cláusulas obrigatórias, a gente tem, por exemplo, o início do contrato, que é o preâmbulo. Todo contrato social ele se inicia com a qualificação dos sócios. Então você tem que descrever, inclusive isso é importante para não ser barrado na junta comercial, mas você tem que descrever toda a qualificação completa sem errar uma vírgula sequer. Então é o nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, residência com CEP, Então, se for um sócio pessoa jurídica, trazer a firma, ou seja, o nome empresarial, a denominação, inclusive, depois de qualificar os sócios, sendo pessoa física ou pessoa jurídica, você precisa dizer qual é o objeto da sociedade. E não necessariamente você precisa só mencionar o KNAI. Só mencionar o KNAI pode, é permitido. Porém, você pode trazer uma descrição mais completa, se você quiser, dentro do objeto. Seja para deixar mais amplo, ou seja para deixar o objeto um pouco mais restritivo. Quanto mais restritivo o objeto, menos atuação e mais obrigação de seguir apenas aquele objeto terá a empresa. Além disso, no primeiro bloco, no preâmbulo, que eu vou chamar dentro do nosso contrato de disposições gerais, ali
tem que estar descrito qual vai ser o aporte dos sócios naquela empresa, que vai gerar a proporção no capital social. Geralmente a gente coloca uma tabela, né, do que remete ao quadro societário, especificando o nome, quantidade de cotas e a proporção dentro do capital social. Então, sabendo que a gente está falando sobre sociedade limitada, especialmente, aqui vai ser descartado a integralização em serviços. E a gente já viu nas outras aulas que quando a gente quer colocar serviços dentro do capital social em uma limitada, a gente pode ou utilizar uma compensação em créditos no contrato de prestação de serviço, ou a gente pode utilizar os lucros futuros. Mas a gente não pode escrever a prestação de serviço dentro do contrato social. Além disso, a gente vai dizer quais são as pessoas que vão administrar aquela empresa, que vão assumir uma parcela de responsabilidade adicional. Vamos dizer quais são os seus poderes e atribuições, pensando principalmente nas contratações com instituições financeiras, até onde aquele administrador pode ir. Além disso, nas limitadas, a gente não pode escrever que os sócios respondem subsidiariamente. A gente tem que cancelar isso do nosso contrato. Alguns contratos de sociedade, muitos contratos de sociedade limitada prevêem responsabilidade subsidiária dos sócios, o que é uma falha grotesca e uma exposição de risco patrimonial desnecessária. Depois que a gente completar as disposições gerais, como está no nosso modelo instrutivo de contrato social, em que lá vai ter cláusula de desimpedimento da administração, lá vai ter também as responsabilidades em caso o sócio não cumpra com as suas responsabilidades de integralização de capital, ou seja, em relação ao sócio remisso. Além disso, o nosso contrato social, ou seja, além das disposições gerais, dessas cláusulas obrigatórias, que são aquelas que estão previstas em lei, eu costumo inserir alguns blocos de cláusulas. E aí eu vou citar cada um deles para vocês entenderem qual será o nosso roteiro dessa aula. Primeiro são os direitos dos sócios, depois os deveres, depois a gente vem com administração, depois a gente vai falar sobre aumento de capital, depois transferência de cotas, depois deliberações sociais, depois contabilidade e, por fim, falecimento, outro bloco para divórcio, outro bloco para interdição, outro bloco para retirada e exclusão e um bloco final de valuation e forma de pagamento e liquidação das cotas para, ao final, a gente colocar a forma de solução de conflitos. Beleza? Então esse é o nosso roteiro ideal de contrato social. Quando a gente está falando de direitos dos sócios, seguindo o nosso roteiro, a gente tem que prever e dar clareza dos direitos essenciais de cada sócio, que é dividendos, receber lucros, que é participar e ter direitos de liquidação das cotas e ter direito de voto. Sabendo que o direito de dividendos, o direito de liquidação e o direito de voto, eles podem ser negociados e a gente pode utilizar eles de maneira distintas, como, por exemplo, eliminar o direito de voto e aí transformando aquela cota em cota preferencial. A gente pode simplesmente dizer que sócios que detêm determinadas cotas preferenciais não têm direito de voto, mas têm preferência na liquidação. E aí a gente diz como seria essa preferência. Muito especialmente em acordo de sócio. A gente sempre vai fazer o link do que coloca minimamente dentro do contrato social e leva o resto para o acordo de sócios. Então você vai abrir um primeiro bloco e vai descrever esses 3 direitos: dividendos, proporcionais, participação na liquidação, né, do acervo, das cotas e o direito de votar. Num outro bloco, mais importante do que os direitos, são os deveres. E você vai dar clareza no contrato de quais são esses deveres. Primeiro, o dever de cumprir o acordo de sócios
de cumprir a lei e de cumprir o contrato social. Depois disso, segundo dever, de comparecer às reuniões de sócios para impedir aquele sócio fantasma, né? Aquele sócio que simplesmente só quer dividendos e nem participa ativamente das reuniões, quanto mais da administração ou trabalha na empresa, né? Ou seja, para evitar aquele sócio que fica ali como é que eu posso dizer, sem ter atividade de fato, né? A gente quer sócio que venha contribuir, que venha dividir problema, que venha resolver um problema caro para o negócio. Além disso, a gente tem o dever de votar no interesse da sociedade, não é em benefício próprio. Além disso, a gente tem o dever de não concorrer enquanto for sócio. Óbvio que esse dever de não concorrência ele pode ser retirado e pode ser substituído pela permissão de concorrência. Além disso, tem o dever de não divulgar informações confidenciais. E aí a gente tem o bloco de direitos, mais importante que os direitos, o bloco de deveres, e aí a gente vai para o bloco de administração. O que é que não pode faltar dentro do contrato social no bloco de administração? Você escolher o modelo de administração, se é administração única, por um único sócio, ou seja, apenas um sócio vai assumir a administração da empresa. A administração conjunta, ou seja, 2 ou mais sócios têm os mesmos direitos e deveres na administração, igualmente, é chamado também de cogestão. E a gente tem a administração separada, em que os administradores conseguem atuar isoladamente, um com autonomia e o outro com autonomia também. E aí isso pode gerar alguns conflitos, mas quando feito da maneira correta, dá para conciliar. Mas dentro da administração tem um ponto importante. O que é que os administradores podem fazer perante as instituições financeiras? Eles podem contrair empréstimos. O que é que eles podem fazer? Eles estão autorizados. Se for um administrador, ele pode fazer como bem entender, ou ele está submetido a uma deliberação social, uma deliberação dos sócios, ou precisa do voto de 2 administradores, de 3 administradores. Como é que funciona isso? Que é importante para a gente negociar com instituições financeiras. Além disso, um principal dentro da cláusula de administração: quem é que decide, quem é administrador, se vai haver a substituição de administrador ou até mesmo a destituição de administrador? Qual é o quórum mínimo para que haja designação, substituição ou destituição de administradores? Ou seja, é esse quórum, por exemplo, a maioria dos sócios, que vai cristalizar o poder de controle da maioria, ou de uma maioria qualificada, ou até mesmo de uma unanimidade, se fosse o caso, da empresa. Ou seja, é essa cláusula que vai, de fato, dizer quem tem a última palavra na administração dentro da sociedade. Ou seja, como é que se organiza para montar a administração. Por exemplo, quem tem a maioria absoluta, quem tem a maioria qualificada, ou até mesmo algo mais restritivo à unanimidade. Depois de você organizar dentro do contrato a cláusula de administração, você precisa prever a cláusula de aumento de capital. Você precisa prever 3 principais coisas dentro da cláusula de aumento de capital: o quórum de aprovação para aumento de capital, o procedimento, né? Se precisa ter reunião de sócios, se não precisa ter reunião de sócios, e a garantia do direito de preferência do aumento de capital para os demais sócios. Apesar de ser uma garantia legal, eu costumo também inserir dentro do contrato social. Além disso, a gente precisa, num outro bloco, agora indo para o bloco de transferência de cotas, a gente precisa prever 4 itens. O quórum de aprovação de transferência de cotas entre sócios, o quórum de aprovação de transferência de cotas para terceiros, o direito de preferência, seja entre sócios ou perante terceiros, que não é garantia legal e precisa estar dentro do contrato, e as restrições de cada um dos sócios de criar ônus
perante as cotas, por exemplo, fazer uma penhora, utilizar as cotas para pegar o empréstimo no banco, né? Trazer um ônus, um gravame para dentro das cotas, qual seria, se isso é impedido ou se isso é possível e mediante a decisão dos sócios, né? Para que o sócio possa fazer isso. Geralmente a gente recomenda colocar a restrição desse tipo de ônus perante as cotas, mas isso pode ser avaliado entre os sócios. Além disso, a gente precisa entender como vai funcionar as deliberações sociais. Geralmente eu aconselho colocar dispensar os procedimentos formais de convocação e deliberação, principalmente quando a empresa não é do simples, né? Ou seja, a gente colocar ali que a convocação possa ser por WhatsApp, por e-mail, não precisa de jornal de grande circulação ou de diário oficial da União, precisa desse tipo de publicação. Além disso, que haja ali um tempo mínimo de convocação, mas que não seja burocrático, ou até mesmo tornar tão simples que nem seja necessário esse tipo de procedimento de convocação. Basta que haja a assinatura da ata de reunião, sem convocação, sem nenhum tipo de procedimento, para que seja deliberado as decisões pelos sócios, desde que haja a maioria necessária para aprovar aquela matéria. Incluir o quórum geral de deliberação, geralmente 50% mais uma cota. Permitir deixar no contrato social que haja a previsão de um acordo de sócios, de modo que permita quórums qualificados, em matérias que vão além da regra geral. Além disso, dizer se o voto vai ser por cabeça ou por número de cotas, e a gente recomenda que seja por número de cotas. Apesar de algumas boas práticas de governança tendam a optar por voto por cabeça. Além disso, eu costumo abrir um tópico de contabilidade, para justamente trazer duas permissões legais que precisam estar dentro do contrato social. Permissão número 1, distribuição de dividendos desproporcionais. Permissão número 2, possibilidade de distribuir dividendos antecipados. Se você não colocar isso dentro do contrato e fazer a distribuição desproporcional ou antecipada, a sua empresa pode sofrer autuação fiscal. Além disso, a gente vai para as matérias de dissolução, falecimento. Incluir qual é a regra de falecimento. Eu vou optar pela liquidação das cotas e pagamento da indenização aos herdeiros, ou eu vou optar pela transferência das cotas aos herdeiros de modo que eles se tornem sócios. Além disso, eu preciso entender qual é a regra de divórcio. Eu vou permitir a entrada de ex-cônjuges dentro da sociedade ou vou impedir a entrada de ex-cônjuges na sociedade. Além disso, a gente precisa prever a hipótese de interdição. Ou seja, se um sócio for declaradamente interditado pelo judiciário ou houver laudo médico que comprove a incapacidade civil, eu vou poder excluir esse sócio? Sim ou não? Se sim, qual é o quórum mínimo de deliberação para que se aprove a exclusão? Ou se não é necessário um quórum, exclusão automática. Além disso, eu preciso entender qual é os direitos de retirada. E eu posso colocar a renúncia ao direito de retirada, apesar de ser discutível juridicamente, mas na junta comercial é perfeitamente processável. Discutível no judiciário, mas na junta comercial é processável. Então eu posso incluir a renúncia, e eu sugiro colocar por prazo determinado, se for o caso, para trazer um pouco mais de, como se fosse um lock-up. Mas eu também posso permitir o direito de retirada mediante a notificação. Então, prever a necessidade de notificação e com antecedência mínima. A lei traz de 90 dias, mas eu posso ampliar e há quem diga que eu posso reduzir. Porém, é discutível a redução desse prazo. Ou seja, como é que vai ser o procedimento de retirada? Além disso, eu
Prevejo também o bloco de exclusão de sócios e coloco, a depender da sociedade, a possibilidade de exclusão extrajudicial com base no 1085 do Código Civil. Quando você tem ali sócios majoritários e minoritários dentro da sociedade, eu recomendo incluir obrigatoriamente a cláusula de exclusão extrajudicial, ou seja, uma cláusula que permite um sócio minoritário ser excluído por um majoritário mediante deliberação, obviamente comprovada a falta grave. Inclusive, para que isso seja verdade, tem que estar dentro do contrato social, não basta estar no acordo de sócios. Porém, tem algumas decisões judiciais que já permitem a flexibilização, né, da desnecessidade de estar no contrato, podendo apenas estar no acordo. Porém, para evitar qualquer tipo de problema na junta comercial, que isso aí só seria processado no judiciário, a gente se cuida e coloca a previsão de exclusão extrajudicial dentro do contrato social. Beleza? E isso tudo sempre linkando a exclusão judicial e extrajudicial com um rol de matérias a serem definidas pelo acordo de sócios. Então, no acordo de sócios vai ter o rol de matérias. E, por fim, a gente precisa inserir um outro bloco que é de liquidação e pagamento das cotas. Que esse bloco ele vai ser o bloco que vai reger falecimento, interdição, retirada, exclusão e divórcio. Essas 5 hipóteses serão regidas por esse capítulo de liquidação e pagamento das cotas, onde a gente vai descrever a forma de avaliação e a forma de pagamento. E eu recomendo a gente incluir balanço de determinação e um pagamento até 60 vezes. Até em 60 vezes, em uma dessas hipóteses. A gente pode, inclusive, prever método diferenciado para o caso de exclusão, podendo prever a avaliação pelo valor histórico das cotas, ou até mesmo prever uma penalidade pela exclusão, abatimento, uma cláusula penal dentro do valor das cotas. Também é possível. É possível a gente trazer essas formas diferenciadas para exclusão, inclusive para retirada imotivada, é possível também a gente trazer uma regra diferenciada de avaliação e de pagamento. Inclusive, faz sentido também a gente colocar a hipótese de dissidência como uma forma de liquidação das cotas, que é quando um sócio diverge, discorda da maioria e pede para sair com um justo motivo, com base nessa discordância. Geralmente é daquelas matérias contidas na lei, né? Substituição de designação e destituição de administrador, alteração do objeto social, aprovação de fusão, cisão e incorporação, modo de remuneração. Essas matérias podem ensejar dissidência. E a gente também linka a dissidência a esse formato de avaliação contido no bloco de pagamento e liquidação das cotas. Existem outras metodologias que a gente pode incluir nesse capítulo. Algumas empresas optam, como por exemplo, o balanço contábil aprovado. A gente pode incluir múltiplos de EBITDA, fluxo de caixa descontado, apesar de, com base nas aulas que a gente já viu, eu não concordar tanto na inclusão desses métodos, a depender da forma que ele é escrito. Apesar disso, gente, tem muita gente que assiste essa aula, que pode assistir essa aula, sem assistir as demais. E tudo que eu estou falando aqui, sem muita explicação, vai parecer complexo. Então, eu sugiro você ver essa aula depois de assistir o módulo 1, o módulo 2 e o módulo 3, por óbvio. Que aí você já vai estar familiarizado em tudo que eu estou trazendo aqui, sem esperar que eu vá parar para explicar o que é retirada, exclusão, falecimento, divórcio, interdição, por que essas matérias estão no contrato social, ou que eu vá explicar o método do XYZ de avaliação, e por que eu tô recomendando o balanço de determinação e não fluxo de caixa descontado. Então essas questões já foram conversadas nos módulos passados. Aqui é faca na caveira, o que é que eu preciso escrever dentro do contrato social e o que é que eu preciso escrever dentro do acordo de sócio.
Além disso, faz sentido em algumas sociedades a gente deixar previsto a cláusula de não concorrência dentro do contrato social e algumas vezes também a gente colocar a cláusula buy or sell dentro do contrato social. A cláusula de não concorrência tem que prever que vai estar restrito à concorrência dos sócios em objeto semelhante ou idêntico ao da empresa, enquanto for sócio e por um prazo determinado após ser sócio, após deixar de ser sócio. E é importante a gente, na cláusula de não concorrência, deixar uma territorialidade restrita, não colocar Brasil ou no mundo inteiro, que aí essa cláusula não vai valer de nada. Nem colocar daqui a 100 anos ou daqui a 80 anos, que aí basicamente ele está preso pelo resto da vida. Então, colocar prazos razoáveis, negociados e territórios que fazem sentido para a operação. Então, se eu tenho uma operação Nordeste, eu não vou colocar Norte, Sul ou Brasil inteiro. Vou colocar o Nordeste, entendeu? Ou seja, trazer esse tato para a cláusula de não concorrência. E na cláusula de buy or sell, que é a shotgun, o que a gente tem que prever? Que são ofertas recíprocas de compra e venda de cotas, em que ao final um dos dois são comprados, sendo que um apresenta a oferta e o outro decide se compra ou vende. Então dá para escrever essa cláusula ali em 2 ou 3 parágrafos. Inclusive, isso aqui que eu estou falando aqui em época de inteligência artificial, pelo amor de Deus, né, gente? Se vocês forem inteligentes o suficiente, vocês vão pegar aqui o meu conhecimento, vão passar num chat GPT e vão trazer ali pelo menos uma minuta inicial para ser conversado entre os sócios. No mínimo, uma minuta inicial para ser conversado entre os demais sócios. Depois, se você nessa minuta vocês não tiverem ali plena segurança de assinar, submete a um advogado para dar certeza ali. Eu estou aqui à disposição para conversar com vocês. Mas basicamente é isso. E ao final do contrato social a gente vai prever o foro. Geralmente a gente pode prever arbitragem, levando em consideração que a arbitragem é mais caro do que o judiciário, mas é mais confidencial. Então pode ser estratégico em determinadas medidas. Escolhe-se a arbitragem, por exemplo, quando o valor da causa, o valor da negociação é muito alto, acima de X milhões, ou acima de X mil reais, dezenas de mil reais, a depender do tamanho da empresa, já a gente pode optar por arbitragem. Ou então escolhe o foro ali de sete da empresa e vida que segue. Perfeito? Então, basicamente, são estes os blocos que eu acredito serem essenciais a serem inseridos dentro do contrato social. Um forte abraço e vamos em frente!